Sabe, Gênesis capítulo 2. É como se a gente abrisse uma janela para o mundo no seu estado original, como ele foi pensado para ser. Nessa análise, a gente vai mergulhar nesse retrato fascinante, olhando para ele como um projeto, um design intencional para a humanidade. Vamos lá? Olha, essa frase do Charles Spurgeon, ela resume tudo, né? A história de Gênesis 2 não é sobre começar do zero. Pelo contrário, é sobre a chegada da humanidade a um cenário que já estava pronto. Cada detalhe foi um ato de provisão, um lar totalmente preparado para ser habitado. Então, o nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, vamos falar do paraíso como esse mundo preparado. Depois, sobre a vocação original do ser humano. Em seguida, a primeira aliança divina. Daí, a importância central dos relacionamentos e, por fim, o que sobrou desse projeto nos nossos dias. Vamos começar então por esse primeiro ponto, o paraíso. O Jardim do Éden não é descrito como um lugar selvagem, sabe? Mas sim como um ambiente completo, perfeito, prontinho para receber a vida humana. E aqui tem um detalhe que é crucial a gente entender. A criação é finalizada e declarada muito boa antes da chegada do ser humano. Isso só reforça a ideia de que a humanidade não chegou num canteiro de obras, mas foi recebida num lar projetado nos mínimos detalhes para o seu florescimento. Aí fica a pergunta, né? Se já estava tudo pronto, tudo perfeito, qual era o nosso papel nisso tudo? É exatamente aqui que Gênesis 2 introduz o conceito de vocação, mostrando o trabalho não como um castigo, mas como parte fundamental do projeto original. O texto diz que o homem foi colocado no jardim para o cultivar e o guardar. A palavra usada no hebraico original é abad. E o interessante é que abad não significa só cultivar, significa também servir, adorar. Isso dá a entender que o trabalho era uma forma de serviço a Deus, uma atividade com propósito e dignidade. E o Spurgeon, de novo, acerta em cheio aqui. Uma vida plena, feliz. No design original do Éden, incluía uma atividade com propósito. O trabalho não era um mal necessário, de jeito nenhum, era uma fonte de realização. Mas, olha só, esse trabalho com propósito, ele não acontecia do nada, solto no ar. Ele fazia parte de um relacionamento bem estruturado entre o Criador e a criatura. E essa estrutura, para a teologia reformada, é estabelecida por meio de uma aliança, um pacto. E dentro dessa forma de ler a Bíblia, a primeira ordem que Deus dá não é só uma regra aleatória, mas os termos de um relacionamento. Ela estabelecia os limites e as bênçãos do que a teologia chama de aliança das obras. Mas que ordem era essa exatamente? A gente costuma lembrar só da parte da proibição, mas a estrutura completa dela revela muito sobre a natureza de Deus. A forma como essa aliança é apresentada é muito reveladora. Ela começa com uma permissão absurdamente generosa. De toda a árvore comerás livremente. A liberdade e a abundância vêm primeiro. Só depois aparece a única proibição, um único limite que definia essa relação de confiança e, claro, a consequência. E é aqui que a gente bate de frente com uma ideia muito comum hoje em dia, como aponta o teólogo R.C. Sproul. O projeto original define a liberdade como florescer dentro dos limites de Deus. Já a busca por autonomia, por ser seu próprio chefe, é vista como a raiz da queda, a tentativa de ser seu próprio Deus, definindo o que é certo e errado. Mas mesmo com tudo isso, um trabalho com propósito, liberdade, tinha uma coisa que não estava ok. A única coisa, aliás, declarada não boa no meio de toda aquela perfeição: a solidão do homem. Para a gente sacar o peso disso, a gente precisa lembrar que no contexto bíblico, a identidade de uma pessoa era inseparável da sua comunidade. Não existia essa ideia de um eu autônomo. A gente se realiza no relacionamento com os outros. E é exatamente aí que a história vira. Deus mesmo diz: não é bom. Pensa na força dessa frase no meio de uma criação perfeita. Ela revela que o projeto original para nós não era a autossuficiência, mas sim a interdependência. Então, a criação da mulher não é tipo um plano B ou um extra. É a peça final do quebra-cabeça da humanidade. Ela estabelece o padrão da complementariedade, da parceria, da comunidade, como um ambiente onde o ser humano realmente floresce. Ok, então vamos juntar todas as peças. O que esse quadro de Gênesis 2, provisão, vocação, aliança, relacionamento, o que tudo isso nos mostra sobre o tal projeto original para a gente? O que a gente vê é um verdadeiro ecossistema para o ser humano florescer.
Um sistema que unia um trabalho cheio de propósito, uma lei que era um guia de relacionamento claro e a plenitude que a gente só encontra na vida em comunidade. Tudo funcionando em harmonia. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que fica para a gente pensar. Se esse era o projeto original, quando a gente olha para a nossa realidade hoje, com trabalho sem sentido, regras confusas e tanta solidão, será que não estamos vendo um reflexo distorcido daquele primeiro projeto? Entender o design original talvez seja o primeiro passo para a gente entender o que se perdeu.